Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras vereadoras, vou falar um pouco sobre os projetos de lei que eu apresentei ao longo desses 3 anos e 9 meses desta legislatura, que eu considero como importantes, relevantes, ainda que algumas organizações tenham os classificado como projetos irrelevantes. Eu, em 2009, apresentei um projeto de lei que dispõe sobre a alteração do artigo 208 da Lei Orgânica do Município de São Paulo para compatibilizar a nossa Constituição Municipal, a nossa lei maior, com a Constituição Federal, no que diz respeito à organização do ensino. As pessoas que têm mais idade sabem que até a década de 70, nós tínhamos o ensino obrigatório de 4 anos. 4 anos primários era o ensino obrigatório, a pessoa recebia seu certificado e ia para o mercado do trabalho, e aqueles que iam dar continuidade aos estudos teriam que fazer um exame de admissão. E aí fazia o ginásio, depois do ginásio, o científico ou normal, mas o ensino obrigatório, aquilo que o Estado deveria assegurar, eram de 4 anos. Depois nós tivemos a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que reorganizou o ensino, assegurando o ensino fundamental com duração de 8 anos. Então, as 4 primeiras séries consideradas como ensino fundamental 1, as 4 séries seguintes consideradas como ensino fundamental 2, e esse estágio de aprendizagem considerado como obrigatório pelo poder público. Mas não faz tanto tempo assim que os legisladores federais reorganizar o sistema de ensino, reorganizar o tempo de duração do ensino fundamental e a iniciação no ensino fundamental. Então, nós temos hoje o ensino fundamental com duração de 9 anos, portanto, aumentando o tempo de escolaridade das crianças e antecipando a sua iniciação para os 6 anos de idade. Aquilo que ocorria aos 7 anos de idade, passou a acontecer a partir dos 6 anos de idade. Não é estranho a ninguém que todos os meios que nós temos de comunicação, a forma de relação das pessoas com os meios de comunicação, a agilidade que a sociedade ganhou com as novas tecnologias, com a robótica, com a microeletrônica, com a informática, faz com que que o meio também interfira na formação das crianças, desenvolva as suas funções cognitivas e ela pode ter iniciação no ensino fundamental a partir dos 6 anos. E assim está posto o nosso ensino fundamental, com duração de 9 anos, iniciação aos 6. Só que a nossa lei orgânica ainda estabelece que o ensino fundamental tem duração de 8 anos e iniciação aos 7. Então, para compatibilizar a nossa lei municipal, a lei orgânica do município, com a Constituição Federal, para colocar em conformidade esses 2 diplomas legais, eu apresentei um projeto de lei orgânica em 2009. Só que até agora nós não conseguimos a aprovação desse projeto, porque eu tive que recorrer ao plenário contra a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que considerou meu projeto como inconstitucional. É a mesma coisa que declarar que a Constituição é inconstitucional. Mas não fosse o fato desse descompasso, desse desconhecimento da nossa Constituição Federal pelos membros da nossa comissão, ainda nós temos os olhos do público, os olhos das instituições a acompanhar a Câmara Municipal e até avaliar os vereadores. E esses olhos públicos deram a mim uma nota negativa, porque esse meu projeto foi considerado inconstitucional. Descontou-me, segundo eles, 4 pontos na minha avaliação, quando sabem que a Comissão de Constituição e Justiça
também têm seu comportamento do ponto de vista político. Não são magistrados, não é? Mas fazem a sua avaliação política, oportunidade, se há vício, se não há vício. Mas está mais que claro que a lei orgânica do município precisa ser alterada. Nós estamos em descompasso com a Constituição Federal. Apresentei um outro projeto de lei que dispõe sobre a constituição do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação. Por que desta preocupação? Porque a educação tem receita vinculada. O município se obriga a aplicar 31% em educação inclusiva, deste total, 25% com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme estabelece a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, em 2 artigos muito claros. Um diz aquilo que pode ser considerado como gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino. E o outro deixa muito claro, para espancar qualquer dúvida, quais são as despesas que não podem ser consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas quando encerra-se o exercício fiscal de um ano, muitas vezes o poder público, porque teve uma licitação que não foi realizada, mesmo constando do orçamento, do plano de metas, determinados programas ou projetos, mas faltou concluir a licitação. O dinheiro estava empenhado, mas não foi executado. Então esse dinheiro está carimbado. E no meu entender, esse dinheiro, mesmo no próximo ano, não pode ser gasto, aplicado em outra finalidade que não seja com manutenção e desenvolvimento do ensino. Sobraram 300 milhões? Esse dinheiro deve ir para o Fundo Municipal de Desenvolvimento, de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. É um dinheiro carimbado. Esse dinheiro para a construção de escolas, para investimento na formação dos profissionais de educação, para a recuperação das edificações, reformas, para a compra de materiais, para pesquisa, entre outras despesas que podem ser realizadas. Vou considerar a parte ao nobre vereador Agnaldo Timóteo com muito orgulho. Vereador professor Cláudio Fonseca. Vossa Excelência sabe que eu sou homem de conhecimentos rudimentares. Tenho um 3º ano primário. E eu quero saber o que significa desenvolvimento da educação. Desenvolvimento do ensino. Todas as ações que visam garantir a atividade fim das escolas, o processo ensino-aprendizagem. Para você ter o processo ensino-aprendizagem, você precisa ter o prédio escolar, você precisa ter toda a logística necessária para que o professor possa desempenhar as suas funções. Você precisa ter os livros, a sala de leitura, a sala de informática, investimento na formação contínua dos professores, o sistema de avaliação das crianças. Tudo isso diz respeito ao desenvolvimento, ao acompanhamento da criança, a partir do momento que ela ingressa na educação infantil, para que ela alcance as demais etapas da educação básica. Vivendo e aprendendo. Muito obrigado. Eu agradeço vossa pergunta, que dá a oportunidade de outras pessoas distantes desse conhecimento também, né, beberem nessa informação, ou seja, terem conhecimento dessa informação. Talvez muitos legisladores não saibam, porque confundem desenvolvimento do ensino com educação inclusiva, ou simplesmente com educação no seu sentido mais amplo. Então, este projeto de criação do fundo visaria impedir que gestores públicos, no nosso caso o prefeito, não aplique os recursos no determinado exercício e no ano seguinte se apropria dos recursos que estavam vinculados com a educação com outras finalidades. A quem será prejudicado? A educação. O desenvolvimento, a manutenção do ensino, a qualidade necessária para que nós tenhamos aqui elementos estruturantes na edificação de uma nação que consiga interpretar os seus desafios
se modernizar e tornar-se competitivo com outros mercados. Nós não podemos ser somente um território que recebe tecnologias de outros países e tenha que pagar royalties. É necessário que você tenha investimento na educação. Apresentei um outro projeto de lei preocupado com o fato das pessoas, tem um lado positivo dessa notícia, as pessoas vivem mais. Homens e mulheres têm uma expectativa média de vida maior do que tinham no passado. Aquelas pessoas que têm hábito de leitura, ou pelo menos ler a biografia de alguns dos grandes autores nacionais, vê que Álvares de Azevedo morreu antes dos 30 anos. Junqueira Freire, um poeta baiano extraordinário, faleceu aos 24 anos de idade. Cientistas renomados não ultrapassavam a casa dos 40 anos. Então nós vivíamos menos. Mas com todo o avanço que você tem da medicina, da indústria de medicamentos, dos investimentos em saneamento básico, as pessoas vivem mais. E no Brasil a expectativa média de vida das mulheres é de 74 anos. Dos homens, um pouquinho menor, 70, 72 anos. Não precisam ficar com dó dos homens. Talvez vivam menos pelo conjunto de maldades que já praticaram contra as mulheres. Não é isso, Annelise? É verdade. Mas vivem mais, ambos, tanto as mulheres quanto os homens. E tem que viver melhor. Tem que viver melhor. E interessa a todos ter políticas públicas voltadas à saúde das pessoas de maior idade. Então nós temos que ter políticas voltadas à assistência à saúde do idoso. Então apresentei um projeto de lei que dispõe não só a saúde do idoso, mas de espaços adequados. Na época eu dei o nome de creche do idoso. Não é exatamente esse nome que cabe, porque creche está associada à primeira etapa de aprendizagem da criança, mas não quis usar uma denominação de asilo, de albergue, de retiro, mas está muito claro que as pessoas vão ganhando maior idade, precisa ter o cuidado da família, e o cuidar não é só estar próximo, é não silenciar-se diante do idoso, continuar dialogando com ele. E muitas vezes, muitos trabalham, deixam seus pais, avós sozinhos, eles poderiam conviver com pessoas na mesma faixa etária, ter atividades lúdicas, ter algumas atividades terapêuticas, ter algumas atividades laborativas dentro da sua possibilidade, das suas energias, que com o tempo vai se exaurindo, mas ainda assim lhe reserva sabedoria, potencialidades que podem ser exploradas. Aqui em São Paulo já tem um centro de referência do idoso, mas nós podemos mais. Uma cidade com o gigantismo de São Paulo pode oferecer qualidade de vida tanto para as crianças, quanto para os jovens, quanto para os adultos e para os idosos. São projetos de um universo de 96 projetos de lei que eu apresentei. Alguns tiveram parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, prosseguiram na Comissão de Administração Pública, foram encaminhados pelas comissões de mérito quando dispõe sobre educação, para a Comissão de Saúde quando dispõe de políticas voltadas à saúde, para a Comissão de Política Urbana quando diz respeito à utilização do espaço urbano ou de instrumentos para melhor utilização do espaço urbano e do planejamento. São 96 projetos, que sempre busquei dialogar com aqueles que são interessados. E como vocês sabem, o espaço da cidade, o território da cidade é um espaço de conflitos.
nem todos têm o mesmo interesse, nem todos comungam dos mesmos princípios, e alguns querem mais do que os outros. Nós presenciamos durante os debates do Plano Diretor Estratégico, né, presidente, quando nós discutimos políticas voltadas à habitação de interesse social. Nos deparamos com algumas pessoas que tinham a defesa da construção de habitação de interesse social quase que como um mantra. Repetiam que era necessário ter investimento em habitação de interesse social. Quando nós começamos a descer a detalhes onde nós poderíamos ter habitação de interesse social, começavam a dividir os campos, porque muitos não querem habitação de interesse social próximo da sua residência. É um bom debate a ser feito. Habitação de mercado popular, recuperação da região central da cidade de São Paulo. Creio que se nós retornarmos à Câmara Municipal após o processo de eleição, nós vamos poder fazer um debate rico sobre o Plano Diretor Estratégico, como faremos também sobre o Plano Municipal de Educação, que segundo a doutora Adela, chegou ontem na casa, não foi lido ainda, mas chegou ontem, né? Agradeço a informação que Vossa Senhoria me deu no dia de ontem, que nós temos um Plano Municipal de Educação, fixando as diretrizes e as metas para a educação nacional. Presidente, o senhor não quer que eu pare? Não sou eu que quero que Vossa Excelência pare. É o tempo do nosso regimento. Em física o tempo não existe, mas ainda assim eu vou me vergar ao anúncio do relógio e vou encerrar minha manifestação. Obrigado, senhor presidente. Sempre que a tribuna temos a oportunidade de escutá-lo, é um prazer a casa e a todos aqueles que nos acompanham.